E aí, pessoal? Beleza! Voltamos com mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar as ideias do Augusto Nicodemos no livro Cristianismo Bem Explicado. Você Hum, já ouviu falar? sim, sim. É tipo um guia prático da fé cristã, sabe? Ah, Ele responde aquelas perguntas que todo mundo tem, mas às vezes fica com vergonha de perguntar, né? exatamente. É bem isso. O legal é que o Nicodemos não enrola. Vai direto ao ponto com uma linguagem fácil de entender. É como ter um papo com um amigo teólogo, sabe? Que Assim, explica tudo numa boa. Isso aí. E olha, já vou avisando, preparem-se para algumas reflexões profundas e quem sabe até mudar algumas ideias, né? É. E não esqueçam de dar aquele like esperto, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Isso ajuda muito, Ajuda muito a gente a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. na verdade. E se você curte o nosso trabalho, deixa sugestões de livros nos comentários. A gente adora saber o que vocês querem desvendar com a gente. Isso. bora lá. Para começar, vamos direto para um tema que sempre causa debate: o livre-arbítrio. Uhum. Afinal, a gente escolhe seguir a Jesus ou não. O que o Nicodemos fala sobre isso? Olha, ele argumenta que, na verdade, a gente não tem essa escolha por conta própria. Ele compara a nossa situação com a de alguém estar endividado e não consegue pagar. É como se a gente tivesse uma dívida espiritual, o pecado, que a gente não pode quitar sozinho, né? Interessante. Tipo, Hum. a gente não pode simplesmente ignorar a dívida e fingir que ela não existe, né? É, exato. Da mesma forma, a gente precisa de ajuda externa para lidar com essa dívida espiritual. E é aí que entra a graça de Deus. Mas e aquelas pessoas que a gente vê fazendo bem, mesmo sem conhecer Jesus, elas não estariam se salvando pelas suas ações? Boa pergunta. O Nicodemos fala sobre isso também. Ele explica que existe uma diferença entre a graça que Deus usa para conter a maldade no mundo, né? Permitindo que existam pessoas boas, e a graça que salva de fato. Ele chama a primeira de graça preservadora Ah, e a segunda de graça salvadora. Então, mesmo quem faz boas ações precisa da graça salvadora para ter a vida eterna. É isso. Isso mesmo. A salvação é um presente de Deus recebido pela fé em Jesus. E não um prêmio pelas nossas boas ações. Caramba. Essa ideia muda a forma como a gente pensa sobre evangelização, né? Em vez de tentar convencer as pessoas a serem boas, a gente precisa mostrar para elas a necessidade da graça de Jesus. Exatamente. É como se a gente estivesse oferecendo para elas a chave para sair da prisão da dívida espiritual. Faz todo sentido. E por falar em desafios, como manter a fé firme em um mundo que parece cada vez mais distante de Deus? Principalmente para os jovens, né? O Nicodemos usa a história de Daniel para nos inspirar. Lembra dele? É. Aquele cara que foi levado cativo para Babilônia e pressionado a abandonar a sua fé. Lembro. Ele e os amigos foram obrigados a se adaptar à cultura babilônica, né? Com costumes bem diferentes dos deles. É. E mesmo sob pressão, Daniel se manteve fiel a Deus, recusando-se a se contaminar com costumes que iam contra a sua fé. E Deus recompensou a fidelidade dele, né? Com certeza. Deus deu sabedoria a Daniel e o protegeu em várias situações perigosas. É uma história que mostra que é possível viver a fé em qualquer lugar, mesmo em um ambiente hostil. Inspirador, né? Tipo, a gente pode até se sentir pressionado a seguir a correnteza, mas a história de Daniel mostra que vale a pena ser bem firme na fé, mesmo que isso signifique ser diferente. É isso aí. É um lembrete que Deus honra quem o busca de todo o coração, independentemente das circunstâncias. Falando em tempos difíceis, como conciliar a bondade de Deus com as crises que o Brasil enfrenta, seja na política, na economia ou na moral, é difícil, né? É verdade. Mas o Nicodemos nos lembra que Deus é soberano, ou seja, ele está no controle de tudo. E mais, Deus se opõe à corrupção e à injustiça. Um dia, ele fará justiça sobre toda a terra. Ufa, que alívio. Saber que, por mais que as coisas pareçam fora de controle, Deus está no comando. Mas e aí? Como o cristão deve se comportar diante de um governo corrupto? Obedecer ou lutar contra? Segundo Nicodemos, o cristão deve ser um bom cidadão, respeitando as autoridades e as leis do país. Mas, se o governo extrapolar os limites e se opuser à vontade de Deus, o cristão tem o direito e o dever de se posicionar. Entendi. Ou seja, existe um limite para a obediência às autoridades terrenas. A obediência a Deus está acima de tudo. Exatamente. E a Bíblia tem vários exemplos de desobediência civil, como as parteiras hebreias que desobedeceram a Faraó para salvar os bebês. Ou seja, às vezes obedecer a Deus implica em desobedecer aos homens. Mas é importante lembrar que essa desobediência, quando legítima, deve ser pacífica e respeitosa, né? Nunca violenta ou desrespeitosa. Com certeza. E mudando um pouco de assunto, o que o Nicodemos fala sobre a participação de cristãos em festas populares com origens pagã, como as festas juninas e o Halloween. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né?
Afinal, podemos ou não participar. O Nicodemos usa o conceito de ética da diáfora para analisar essa questão. São aquelas coisas que a Bíblia não proíbe nem permite explicitamente. E como a gente decide se participa ou não? Ele sugere 2 princípios para nos guiar: o proveito e o amor ao próximo. Primeiro a gente se pergunta: essa festa contribui para o meu crescimento espiritual? Depois a gente pensa: minha participação pode ser um problema para os meus irmãos na fé. Gostei desses princípios. Eles nos ajudam a tomar decisões com sabedoria e responsabilidade. E o Nicodemos usa um exemplo pessoal bem legal para ilustrar o princípio do amor ao próximo, né? Ele conta que, quando começou a pregar em uma cidade do interior, causou um rebuliço por usar bermuda. Naquela comunidade, era inaceitável um pastor se vestir assim. E aí, o que ele fez? Por amor aos irmãos, para não atrapalhar a pregação do evangelho, ele decidiu abrir mão de usar bermuda e passou a se vestir de forma mais conservadora. Que legal. Um exemplo prático de como o amor ao próximo pode nos levar a abrir mão de certos costumes, mesmo que eles não sejam errados em si, mas de carnaval. O Nicodemos libera geral. Na verdade, ele condena a participação de cristãos em blocos de carnaval, argumentando que a festa é marcada por excessos e imoralidade. Ele incentiva a galera a aproveitar o período em retiros espirituais. Uma boa oportunidade para se conectar com Deus e fortalecer a fé longe das tentações do carnaval. E já que falamos em tentações, o que ele diz sobre a violência do Brasil? Vale a lei do olho por olho, dente por dente. De jeito nenhum. O Nicodemos é categórico em afirmar que a Bíblia condena a justiça com as próprias mãos. Ele diz que a justiça pertence a Deus e às autoridades e não aos indivíduos. Mas e a legítima defesa? Tipo se alguém tenta me assaltar. Ele defende o porte de armas em situações de legítima defesa, mas sempre dentro da lei e com o objetivo de proteger a vida. Então a autodefesa é válida quando visa proteger a si mesmo ou a outros de uma ameaça real, mas nunca como vingança. Exatamente. Fazer justiça com as próprias mãos nunca é a solução. E no livro ele também tem um capítulo inteiro dedicado a questões controversas. Parece bem interessante. Super. Ele aborda temas polêmicos como a relação entre cristianismo e islamismo, a veneração de imagens e o batismo com fogo. Uau, que temas instigantes. E o que ele diz sobre a relação entre cristianismo e islamismo? Cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. Ele aborda essa questão com bastante cuidado, explicando que, embora ambos acreditem em um único Deus, a concepção de Deus no cristianismo e no islamismo é bem diferente. Quais são as principais diferenças? A principal diferença está na compreensão da Trindade. Os cristãos creem em um Deus que se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Já os muçulmanos rejeitam a Trindade e creem em um Deus único e indivisível. Entendi. E a veneração de imagens? O que significa adorar em espírito e em verdade? Ele argumenta que a adoração verdadeira deve ser direcionada a Deus e não a imagens. Ele usa a conversa de Jesus com a mulher samaritana como exemplo. Lembra dessa história. Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que isso significa na prática? Adorar em espírito é adorar a Deus com o coração, com a mente, sem depender de imagens. E adorar em verdade significa adorar a Deus com base na verdade revelada nas Escrituras. Então a adoração verdadeira vem de um coração sincero e se baseia na palavra de Deus. E sobre o batismo com fogo, que ele disse? Muita gente acha que é uma experiência sobrenatural, mas ele explica que essa interpretação está errada. E qual é a interpretação correta, então? Segundo Nicodemos, o batismo com fogo, mencionado por João Batista, se refere ao julgamento de Deus sobre os que não se arrependerem. Nossa, bem diferente do que eu imaginava. É importante a gente entender o contexto bíblico para não interpretar as coisas de forma errada, né? Mas e o batismo com o Espírito Santo? Ele explica que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa se converte, nasce de novo. É quando o Espírito Santo passa a habitar no cristão, dando início à sua nova vida em Cristo. E ele diferencia isso do enchimento do Espírito Santo, certo? Sim. O batismo com o Espírito Santo acontece só uma vez, na conversão. Já o enchimento do Espírito Santo é uma experiência contínua que devemos buscar sempre. E de como a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos e da obediência a Deus. Ou seja, um processo diário de entrega a Deus e busca pela sua presença em nossas vidas. Exatamente. E os frutos do enchimento do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Incrível. São esses frutos que mostram que nossa vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no cristianismo bem explicado. Isso aí, hein? No bloco anterior, a gente explorou temas como livre-arbítrio, fé em tempos difíceis e até a postura do cristão diante da política. É verdade. Abordamos bastante coisa, né? E agora a gente vai se aprofundar em algumas questões práticas que o Nicodemos coloca no livro. Sabe quando a gente ora e parece que Deus não responde o que a gente faz nessas horas? Nossa, quem nunca, né?
Essa é uma dúvida que assombra muita gente. A gente fica se perguntando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus não está me ouvindo? Calma, calma. É normal se sentir assim às vezes. O Nicodemos nos lembra que Deus sempre responde, mas nem sempre do jeito que a gente espera. Às vezes a gente pede coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, né? Aí, fica claro que a resposta vai ser não. Exatamente. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e às vezes o que a gente pede não faz parte desse plano. Mas o importante é continuar buscando a Deus em oração, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. E como saber se o que a gente está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? É aí que entra a importância de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é como um mapa que nos guia na direção certa, né? Nos mostrando que agrada a Deus. A gente também pode buscar conselhos com pessoas mais experientes na fé, que podem nos ajudar a discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Falando em Bíblia, o Nicodemos fala sobre Romanos 8,28, aquela frase famosa que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na vida real, nem sempre as coisas parecem cooperar para o bem, né? Como entender isso? É verdade! Essa frase é muito usada para confortar as pessoas em momentos difíceis, mas a gente precisa entender o que Paulo quis dizer com bem nessa passagem. Então, o que significa bem nesse contexto? O Nicodemos explica que o bem a que Paulo se refere não é apenas sobre coisas boas acontecendo, como ter saúde, dinheiro ou sucesso. Ele está falando sobre a nossa transformação à imagem de Cristo. Ah, entendi. É tipo, Deus usa as dificuldades, as provações, os desafios para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso mesmo. Deus usa todas as circunstâncias, até as ruins, para nos aperfeiçoar, para que a gente cresça na fé e se torne mais forte. Então, mesmo quando as coisas estão difíceis, a gente pode ter certeza de que Deus está trabalhando em nós para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda o porquê no momento. Exatamente. As dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual. E falando em desafios, como lidar com as dúvidas que surgem? As diferentes interpretações da Bíblia. O Nicodemos fala sobre isso no livro. Sim. Ele nos alerta para a importância de diferenciar erro de heresias. Mas qual a diferença entre eles? Parece a mesma coisa, né? Na verdade, não. Os erros são divergências em pontos secundários da fé, que não afetam as doutrinas essenciais da salvação. Já as heresias são desvios doutrinários graves que contradizem as verdades fundamentais do cristianismo. Entendi. É tipo, um erro é como errar o caminho, mas ainda está indo na direção certa. Já a heresia é pegar um caminho totalmente oposto que te leva para longe de Deus. Exatamente. E como lidar com essas situações, principalmente na internet, onde os debates sobre religião costumam ser bem acalorados? É verdade. Às vezes a gente vê discussões que mais parecem brigas, com gente se ofendendo e usando a Bíblia para atacar uns aos outros. O Nicodemos destaca a importância do diálogo respeitoso e da busca pela verdade. A gente deve evitar discussões agressivas e ofensas pessoais. O objetivo não é vencer o debate, mas sim apresentar a verdade com amor e respeito na esperança de que o outro seja tocado por Deus. Nesse sentido, a gente precisa se lembrar que antes de defender uma doutrina, a gente está representando a Cristo. E a nossa conduta deve ser sempre de amor, paciência e humildade. Com certeza. A internet pode ser um campo minado para debates religiosos, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para espalhar o evangelho se a gente usar com sabedoria e amor. E por falar em internet, o que o Nicodemos diz sobre as estranhas doutrinas de batalha espiritual que tem se espalhado por aí. Aquelas que falam de mapeamento espiritual, espíritos familiares, legalidade de demônios. Ele é bem crítico em relação a essas doutrinas, pois considera que elas não têm base bíblica. A Bíblia nos alerta sobre a existência de Satanás e dos demônios, mas não entra em detalhes sobre hierarquia, nomes ou áreas de atuação deles. Ele critica também a prática da confissão positiva, né? Aquela ideia de que as nossas palavras têm poder para controlar a realidade. Tipo, se eu falar que eu sou rico, eu vou ficar rico de verdade. Exatamente. Ele considera essa doutrina herética e contrária ao ensino bíblico. A nossa fé deve se basear na palavra de Deus, e não em fórmulas mágicas ou técnicas de controle mental. A nossa confiança deve estar no poder de Deus, que age de acordo com a sua vontade soberana e não no poder das nossas palavras. Com certeza. E para finalizar esse bloco, vamos falar sobre o movimento de igrejas em células. O Nicodemos fala sobre isso no livro. Sim, ele faz uma distinção interessante entre igreja em célula e igreja com célula. Qual é a diferença? A igreja com célula é uma igreja tradicional que se reúne aos domingos para o culto principal e também tem pequenos grupos que se encontram durante a semana para estudo, oração e comunhão. Já a igreja em célula tem a célula como sua unidade básica, realizando todas as suas atividades principais, inclusive os cultos dominicais nos pequenos grupos. E qual é a posição deles sobre esses modelos? Ele se posiciona contra a igreja em célula, argumentando que esse modelo pode levar à fragmentação da igreja e ao enfraquecimento da liderança central.
Ele também critica a ideia de que o modelo de igreja em células seria uma revelação divina superior a outros modelos de igreja. Ele defende que a Bíblia não apresenta um modelo único de igreja, mas sim princípios para a vida em comunidade, como o amor fraternal, o serviço ao próximo, a pregação do evangelho e a busca pela santidade. Exatamente. Esses princípios devem ser a base para qualquer modelo de igreja, garantindo que ela seja um lugar de comunhão, crescimento e adoração a Deus. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no cristianismo bem explicado. Já passamos por tantos temas importantes, desde o livre-arbítrio até as diferentes interpretações da Bíblia. É verdade. E para finalizar com chave de ouro, a gente separou mais algumas curiosidades e reflexões que o Nicodemos traz no livro. Você lembra da história de Gideão pedindo um sinal para Deus com a lã e o orvalho? Sim, ele queria ter certeza de que era realmente Deus falando com ele. E aí? Será que esse tipo de teste ainda funciona hoje em dia? A gente pode pedir sinais para Deus. O Nicodemos explica que, na época do Antigo Testamento, Deus se manifestava de forma mais sobrenatural, com sonhos, visões, revelações. Mas hoje, com a Bíblia completa, a gente já tem a revelação total da vontade de Deus. Então a Bíblia é o nosso guia principal. A gente não precisa mais ficar pedindo sinais mirabolantes, né? Exatamente. A gente precisa buscar a direção de Deus na sua palavra, na oração e na comunhão com outros cristãos. É claro que Deus pode nos dar sinais específicos em algumas situações, mas a gente não deve ficar dependente disso. E como a gente sabe se o que a gente acha que é a vontade de Deus é realmente a vontade dele, e não só a nossa própria vontade. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Queremos tanto que algo aconteça que a gente acaba achando que é Deus quem quer, mas a gente precisa ter cuidado. O Nicodemos nos alerta para isso. Por além de ler a Bíblia, orar e conversar com outros cristãos, o que mais a gente pode fazer? Uma coisa importante é analisar se o que você deseja está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Será que esse desejo te aproxima de Deus ou te afasta dele? Ele te leva para o caminho do amor, da justiça e da verdade. Faz sentido? E a questão do tempo. A gente pode estabelecer prazos para Deus. Tipo, Deus, se o Senhor não me responder até tal dia, eu vou fazer tal coisa. Aí é que tá. O Nicodemos usa o exemplo de Daniel. A oração dele foi respondida depois de 21 dias. Mas ele destaca que esse foi um caso específico e não uma regra geral. A gente não pode pressionar Deus, né? Exatamente. Deus age no tempo certo, de acordo com a sua sabedoria, e às vezes o tempo dele é diferente do nosso. A gente precisa ter paciência e confiar que ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. É difícil, mas é necessário, né? A gente precisa aprender a descansar em Deus, confiando que Ele está no controle. Falando em mistérios de Deus, o que o Nicodemos diz sobre o Espírito Santo. Ele explica a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, que muita gente confunde. É verdade. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas qual é a diferença? O batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa se converte, nasce de novo. É nesse momento que o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, dando início à sua nova vida em Cristo. E o enchimento do Espírito Santo. O enchimento é uma experiência contínua que a gente deve buscar todos os dias. É como se a gente fosse um vaso que precisa ser constantemente reabastecido com a presença do Espírito Santo. E como a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos e da obediência a Deus. Ou seja, é um processo diário de busca pela presença de Deus em nossas vidas. Exatamente. E a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não é só falar em línguas ou ter dons sobrenaturais, é ter os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são a verdadeira transformação que o Espírito Santo opera em nós, né? O que realmente importa. Com certeza. É o que nos torna mais parecidos com Jesus. E para terminar o nosso papo, o Nicodemos deixa uma pergunta importante. O que significa ser um cristão em um mundo que muitas vezes parece se opor a Deus? Nossa, essa pergunta é bem profunda, é um desafio constante, né? Ele nos convida a sermos sal e luz no mundo, a vivermos de forma íntegra, coerente com a nossa fé e a compartilharmos o amor de Cristo com todos ao nosso redor. É um chamado para sermos diferentes, para fazermos a diferença nesse mundo. Exatamente. A gente precisa levar a luz de Cristo para todos os lugares, mostrando que existe esperança mesmo em meio às trevas. Que mensagem inspiradora. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho no cristianismo bem explicado. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que os ensinamentos do Nicodemos tenham inspirado você a buscar mais de Deus. É isso aí. E se você curtiu o nosso papo, não esquece de dar aquele like esperto, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Deixe também sugestões de livros que você gostaria que a gente explorasse aqui no Fé em Letras. A gente adora saber a sua opinião.
Até a próxima e que a paz de Deus esteja com vocês.